Em um vídeo novo aqui no canal, eu falei de um truque da Mercedes que também a Red Bull Powertrains conseguiu já para essa temporada 2026. Eu vou deixar esse material na descrição, mas por falar em Mercedes, as expectativas para que a equipe venha forte nessa nova geração diz muito respeito com a expertise da equipe nessa fabricação de motores. Aliás, eu tenho outro conteúdo aqui no canal que também vai ficar na descrição, que é o carro de 2026 todo explicado, que eu mostro ponto a ponto sobre os motores dessa temporada e também isso fala bastante sobre essa expectativa da Mercedes vir forte. Mas Toto Wolff fala sobre um segredinho da Mercedes e também o próprio diretor técnico da equipe fala sobre o assunto e nesse vídeo a gente vai comentar bastante o que podemos esperar da Mercedes para essa temporada, considerando esse novo truque da equipe. A grande expectativa com relação à Mercedes diz respeito pelo histórico da equipe quando se trata da geração de motores híbridos. Desde 2014, quando entramos na era híbrida, a Mercedes se tornou absolutamente dominante, embora as outras equipes, como a própria Red Bull, na parceria com a Honda, conseguiram se aproximar e até mesmo obter o título de Verstappen em 2021. Depois, com o novo ciclo de regulamento enfatizando a aerodinâmica e o efeito solo, essa vantagem de motorização ficou um pouco de lado para o caso de um domínio Mercedes. Nem por isso McLaren deixou de ser competitiva por utilizar os motores da própria fornecedora, algo que deixou o pessoal com a pulga atrás da orelha, porque que um cliente consegue ser mais eficiente do que o fornecedor quando se trata de motores, mas a gente não pode esquecer o carro também. Por conta dessa expertise da Mercedes, que sempre teve nos motores algo forte ao ponto de também fazer a McLaren ser dominante no final do ciclo passado, é grande a expectativa para a temporada 26. Isso inspirou muitas questões sobre Verstappen poder utilizar esses motores numa migração para a equipe Mercedes. Diante de todo esse debate, a gente vai falar hoje sobre algumas declarações de Toto Wolff e esse truque que a Mercedes está trazendo, que eu comento naquele vídeo que está na descrição. Toto Wolff diz o seguinte: estabelecemos metas para a unidade de potência para o chassi. Se essas metas foram ambiciosas o suficiente, se erramos esse nosso novo truque do motor, se essa nossa execução será tão perfeita quanto deveria ser, não sei. Mas sei que veremos alguns vislumbres de ordem de forças nos testes no final de janeiro e depois no Bahrein. Percebe que ele fala de um novo truque, esse novo truque que eu menciono nesse vídeo aqui, que também Red Bull Powertrains explorou e que tem muita relação com a chamada taxa de potência e a sua aferição em temperaturas externas, ou seja, durante a corrida, Mercedes e Red Bull conseguiram desenvolver uma espécie de elevação da taxa de compressão dos cilindros e, consequentemente, podendo obter até 13 HPs a mais de potência e aumentar a confiabilidade dos motores, ou seja, eles têm mais potência, podendo utilizar menos combustível. Se eles utilizam menos combustível, eles podem usar um mapa de motor mais agressivo ao longo da corrida e também ter maior confiabilidade. Se isso vai funcionar ou não, Toto Wolff deixa isso em aberto, mas quem fala também sobre essa questão é Hywel Thomas, que é o diretor responsável pelos motores da Mercedes. Ele disse o seguinte: a potência do motor é certamente um fator muito importante. Somos nós, os engenheiros, que projetamos e construímos as unidades de potência e adoramos a potência do motor. Esse será um dos principais aspectos que vamos trabalhar de agora em diante com a oportunidade do novo regulamento. Nesse aspecto, a controvérsia do artigo C5.4.3, que fala da taxa de compressão, é um truque que a Mercedes pode utilizar para essa temporada. O texto diz o seguinte: nenhum cilindro do motor deve ter uma taxa de compressão superior a 16. O procedimento de medição deve ser detalhado por cada fabricante de motores no documento, e ele fala qual é o documento da homologação,
e realizado em, preste atenção nessa expressão, temperaturas externas. Esse procedimento deve ser aprovado pelo Departamento Técnico da FIA e incluído no arquivo de homologação do fabricante da unidade de potência. Quando a gente fala sobre taxa de compressão, lembra da escola? Taxa de compressão é o volume do cilindro mais o volume da câmara de combustão, dividido pelo também volume da câmara de combustão. Quando a gente fala sobre esses elementos, aqui na sua tela, rapidinho, 4 cilindros em linha, os pistões, aqui mais ou menos um carro de rua, mas naquele outro material que eu falo dos motores, eu explico, está na descrição, mas o que isso tem a ver com a Mercedes? Quando a gente fala de um truque de mudar a taxa de compressão, essa é a aposta que parece estar sendo feita para a Mercedes nessa tecnologia, ou seja, apesar dos motores irem mais para a parte elétrica, parece que é na parte a combustão que a Mercedes está encontrando uma grande solução. Mas sobre isso, Hill Thomas ainda fala o seguinte: um dos principais truques que estamos trabalhando está relacionado à eficiência do sistema elétrico. Quanto mais eficiente você for nessa área, mais conseguirá mantê-lo funcionando. E quanto mais tempo você conseguir fazer isso, mais rápido você irá. Isso também desempenhará um papel muito importante. Percebe que eles estão trabalhando tanto na parte a combustão quanto na parte elétrica, um truque em cada parte, mas o que basicamente o engenheiro está dizendo aqui é você podendo imaginar, para ficar mais claro, como se a bateria do seu smartphone conseguisse carregar mais rápido do que todo mundo. Se você consegue recarregar essa bateria mais rápido, você pode despejar potência mais vezes, com mais ênfase, com mais força, porque você a recarrega mais rápido. Então, essa é a linha que a Mercedes fez para vencer no início da geração híbrida, desde 2014, que eles procuram repetir nesse novo ciclo de motores. Thomas ainda diz o seguinte: o segredo está como fazer com que todos os componentes da parte a combustão trabalhem bem com a parte elétrica. Percebe como coaduna um ao outro? Eu falei de um truque na parte a combustão e ele mencionou sobre um truque na parte elétrica, mas ele está harmonizando essas duas questões nessa fala e ele complementa: aqui está a área do nosso truque que será crucial. Ainda sobre esse assunto, ele fala: nosso trabalho no desenvolvimento da geração de motores esteve todo concentrado em responder às seguintes questões: como usar de forma transitória toda a energia que temos, como usar toda a energia, como interagir isso tudo com os nossos pilotos em um carro completamente novo. Percebeu que ele repetiu o que eu disse? Como usar toda a energia, como recuperar, como transitar. Quanto mais você usar a bateria, mais rapidamente recarregar, como isso pode ser complementado com uma potência a mais de motor a combustão. Toda essa engenharia é o segredo da Mercedes. Será que eles vêm forte nessa temporada? Pelo menos eles já revelam segredos que podem ser o diferencial para esse novo ciclo. Nessas novas regras, o piloto conseguirá ser muito rápido em linha reta se quiser, mas terá problemas no restante da volta. Não dá para despejar toda a potência na reta. Portanto, ele não conseguirá fazer isso mesmo que queira. Esse é um elemento estratégico para nossos motores. Descobrir onde usar isso, acho que fará uma grande diferença em tudo no campeonato. Sobre essa questão, Nicolas Tombasi, que é o chefe do departamento técnico de monopostos da FIA, fala sobre uma nova regra para 2026 que pode fazer uma grande diferença, é o chamado ADUO, um regulamento que vai permitir que, caso um fabricante de motor esteja em defasagem após 6 corridas, vai ser permitido para ele mais atualizações, mais tempo de bancada, isso tudo para tentar fazer com que todos os competidores estejam esportivamente um pouco mais próximos, o que ganha o espetáculo. Sobre essa questão, Nicolas Tombasi diz o seguinte: algo que acreditamos que algumas equipes vão explorar é a nova regra de lacuna de custo para os fabricantes de unidade de potência. Esse regulamento permite um conceito chamado ADUO, que significa, traduzido, oportunidades adicionais de desenvolvimento e atualização, naquilo que eu já expliquei anteriormente. Esse conceito foi o resultado de muito trabalho. Ele já estava presente desde o primeiro dia desses regulamentos,
mas nos últimos meses foram acrescentados mais detalhes para definir exatamente como ele funcionará. O benefício se traduzirá em 3 aspectos importantes. Primeiro, em dinheiro extra para desenvolver. Segundo, em algumas horas extras na bancada de testes. E terceiro, para reaprovar o motor. Portanto, aqueles que estão atrasados terão oportunidade de acelerar e recuperar o atraso. Perceba que isso pode ser estrategicamente interessante para uma equipe que não quer soltar tanta potência, guarda algumas atualizações, se faz meio de morto no início da temporada, mas já tem guardado na manga atualizações que eles sabem que farão toda a diferença, ou seja, botam essa atualização, acrescentam a vantagem que a regra do favorece. Note como a estratégia de gerenciamento da equipe pode ser um diferencial para esse novo ciclo de regulamento. Acho que você fica animado para assistir a Fórmula 1, portanto eu convido você também a se inscrever aqui no Fórmula Brum para não perder nenhum conteúdo. E lembrando, você que é membro do canal assinante tem acesso a diversos conteúdos exclusivos que ensinam sobre tudo o que está acontecendo nessa temporada e também em toda a Fórmula 1. Muito obrigado por assistir os vídeos do Fórmula Brum.